Seu Pequeno Está no Céu, escrito por John B. Marchbanks. Você teve que entregar seu precioso pequenino. Seus braços ficaram vazios e o seu coração ficou pesado. Você sente como se não pudesse continuar com a rotina diária da vida, de tão entristecido que está seu coração. Há tantas coisas para lembrá-lo daquele pequenino que partiu, e às vezes a lembrança vem com tanta força que o oprime. Por que esta mensagem foi escrita? O autor deste livreto conhece um pouco da profunda dor e a saudade do seu coração. Nós permanecemos ao lado do leito da nossa única filhinha, uma preciosa filhinha de cabelos cacheados, quando seu espírito deixou o seu corpo. Sabemos o que é contemplar um rostinho pela última vez e seguir um pequeno caixão até uma sepultura aberta. É porque conhecemos a profunda dor de um momento como este que ansiamos por ajudá-lo. Fomos consolados por Deus em nossa hora de dor, e é nosso desejo que você também possa conhecer o seu bendito conforto e paz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Sua tristeza é comum. Ao passar por esse momento sombrio, pode parecer que ninguém jamais sofreu tão profundamente. Porém, sua tristeza é muito comum. Talvez você se surpreenda ao notar quantos bebês e crianças pequenas estão listados nas colunas de falecimento dos jornais diários. E é impressionante ver quantos pequenos túmulos existem em qualquer cemitério de tamanho razoável. Sim, a tristeza é algo comum, em todo o mundo. A infalível palavra de Deus nos diz que o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Jó capítulo 5, versículo 7. Só Deus pode confortar um coração dolorido e triste, como o seu está nesta hora. Ele é o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele é o Deus que consola os abatidos. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Ele disse: Eu sou aquele que vos consola. Isaías capítulo 51, versículo 12. Para receber esse consolo, devemos recorrer à bendita palavra, a Bíblia. E essa palavra nos ensina que seu pequeno está no céu. E quão maravilhoso é lá em cima! As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Seu pequeno está lá, ausente do corpo e presente com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Bíblia Tradução Brasileira. E estar com Cristo é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Pois, na tua presença há plenitude de alegria, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos capítulo 16, versículo 11, Bíblia Almeida Revista Atualizada. Estes são os relatos bíblicos sobre a alegria e a bem-aventurança daqueles que partiram para estar com o Senhor, incluindo nossos pequeninos. Quanto às belezas do céu, com pouco nossa mente finita consegue apreender. Lemos: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E ali não haverá mais noite,
e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse capítulo 22, versículos 1, 3 e 5. Mas a coisa mais abençoada sobre o céu é o fato de que o Senhor Jesus Cristo está lá, o precioso Filho de Deus, que derramou seu sangue por nós e por nossos pequeninos. E isso nos leva a considerar por que seu pequenino está no céu. Acaso você sabe por que seu pequenino agora está seguro no céu? É porque o Senhor Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, morreu por seu pequenino na cruz. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram ao desobedecer à ordem de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3. Como resultado de seu pecado, todos os seus descendentes, toda a raça humana, foram mergulhados no pecado, na morte e na ruína. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos capítulo 5, versículo 18, nos diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Bíblia Almeida Revista Atualizada. Assim, cada pessoa desde Adão nasceu em uma raça perdida. Mas Deus amou os homens, embora odiasse o nosso pecado, e provou o seu amor enviando seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ele tomou sobre si o juízo que merecíamos, pois Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10. Cristo morreu na cruz por toda a humanidade, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Portanto, assim como pela ofensa de um só, e este um só é Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um só, e este é Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Bíblia King James Version. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a Cristo, que morreu para salvá-las. A grande questão agora é: que farei então de Jesus chamado Cristo? Mateus capítulo 27, versículo 22. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. Esta é a razão pela qual seu Filho está agora no céu. Cristo morreu pelo seu pequeno, assim como morreu por você e por mim. E seu filho ainda não tinha a idade para aceitar ou rejeitar o sacrifício que Cristo fez na cruz por ele. Portanto, a criança foi coberta por aquele precioso sangue derramado que Cristo, em seu amor e graça, derramou por todos nós. É por isso que seu filho está agora no céu, contemplando a face do Pai. Seu filho está ausente do corpo e presente com o Senhor. As seguintes palavras da lápide de uma criança ilustram esta preciosa verdade. Debaixo desta lápide jaz o corpo de uma criança. Diz: está salva ou perdida? Se a morte é pelo pecado, ela pecou, pois jaz aqui. Se o céu for por obras, no céu ela não pode ir. Ó razão, quão repulsiva! Reverenciai a página sagrada. O nó foi desatado.
Ela morreu, pois Adão pecou. Ela vive, pois Jesus morreu. Portanto, queridos pais enlutados, é um fato estabelecido na Escritura que, quando nossos pequenos, que ainda não atingiram a idade da responsabilidade, morrem, Mateus capítulo 18, versículos 1 a 11, eles vão direto para estar com o Senhor no céu. Não faz diferença se seus pais são salvos ou não, ricos ou pobres, educados ou incultos, vermelhos, amarelos, negros ou brancos. Eles são salvos pelo precioso sangue derramado do Filho de Deus, e nada mais é necessário. Para pais cristãos. Se você é salvo, querido pai ou mãe, gostaria de falar esta palavra de conforto e encorajamento. Havia planos para o futuro do seu filho. Você estava ansioso para ver seu filho se desenvolver até chegar à idade adulta ou na juventude. Agora seus planos foram frustrados. Mas os planos de Deus são melhores que os nossos. Seu pequeno brotou na terra para florescer no céu. Não questione a sabedoria de Deus ou o seu amor. Quão abençoado é saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. O próximo versículo nos diz qual é esse propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Se você é salvo, se recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu próprio Salvador pessoal e, portanto, foi lavado de seus pecados em seu próprio sangue precioso, então Deus quer que você seja feito mais semelhante ao seu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele está operando todas as coisas em sua vida para esse fim. Ele permitiu que essa profunda tristeza entrasse em sua vida. Ele permite que as dificuldades venham até nós para que possamos nos apoiar mais firmemente nele. Apoie-se nele nesta hora, querido cristão, pois ele o ama com um amor eterno. Deus quer que você viva com sua mente centrada nas coisas de cima. Lemos: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Agora você terá um novo interesse no céu e nas coisas do alto, pois seu pequeno está lá em cima. Você pode dizer, como fez Davi quando sua criança pequena foi levada para o céu: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel capítulo 12, versículo 23. Todas as coisas apontam para o fato de que estamos vivendo no fim dos tempos. Em breve, o Senhor Jesus virá para receber seus santos. Então você verá seu pequenino novamente, e eu verei o meu. Você não vai levar ao seu coração o precioso conforto dessas palavras que o Senhor nos deu? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Caros pais cristãos enlutados, isto é algo maravilhoso que temos que esperar também.
Não apenas veremos nossos pequeninos, mas o mais bendito de tudo, veremos nosso querido Salvador que nos amou e se entregou por nós. Receberemos então nosso corpo de ressurreição, e os mortos em Cristo, incluindo nossos pequeninos, ressuscitarão em seu corpo imortal. O espírito deles, agora com o Senhor, habitará novamente naquele corpo que foi deixado aqui. Porém, esse corpo será glorificado e imortal, como o próprio corpo de ressurreição do Senhor. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Então, queridos cristãos, enquanto aguardamos esse bendito momento, que tão breve chegará, busquemos viver o resto do nosso tempo aqui para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua palavra nos mostrará como fazer isso. Busquemos nela orientação. Ou não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Eles não estão mortos, aqueles entes queridos que se foram, para além da nossa visão por um breve momento. Eles apenas alcançaram a luz enquanto nós ainda tateamos, na escuridão onde não podemos vê-los sorrir. Eles não estão mortos. Deles é a vida mais plena. Deles é a vitória, a alegria, o ganho. Para nós ainda é a espera e a luta. Para nós a solidão. Para nós a dor. Então, vamos nos cingir mais uma vez com esperança e demos a eles sorriso por sorriso enquanto esperamos. E amando, servindo, quando nosso Pai chamar, iremos encontrar nossos entes queridos que nos esperam no portão. Para pais não salvos. Acaso agora podemos dizer uma palavra para aqueles de vocês que não são salvos? Pois, amado amigo, você é um pecador diante de Deus. Não importa quão íntegro e moral você possa ser diante dos homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Estas são as palavras de Deus, que conhece o coração de todos os homens, e você fará bem em encará-las, caro ouvinte. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador pessoal, por causa do pecado, você está condenado diante de um Deus santo, pois aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho ou não se sujeita ao Filho, segundo a Bíblia JND, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. A menos que você seja salvo, isso significará separação eterna de seu pequeno que está agora no céu. Mas muito mais do que isso, significará separação eterna de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Isso é o que todos nós merecemos, cada um de nós. Mas Cristo, em seu amor e graça, pagou o preço da redenção. Agora você pode ser salvo, simplesmente recebendo o Senhor Jesus Cristo, que morreu para ser seu substituto. Não importa o quão baixo no pecado e na vergonha você tenha ido, Cristo, para salvá-lo, morreu na cruz em amor por você. Agora ressuscitado e vivendo em glória à destra de Deus, ele lhe diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz: Quem quiser, tome de graça da água da vida.
Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Talvez Deus tenha levado seu filho pequeno para falar com você sobre sua necessidade de salvação. Um jovem casal perdeu sua filhinha de 4 anos, que era um ídolo para eles. O coração da mãe se encheu de amargura e sua saúde ficou tão gravemente abalada pelo sofrimento que, temendo perder a razão, ela foi enviada ao campo para descansar e mudar de ares. Certa manhã, enquanto caminhava pelos campos, ela se interessou em observar um pastor com seu rebanho. Ele queria levar as ovelhas de um campo para outro. Um riacho corria entre os 2 campos e o pastor não conseguia induzir as ovelhas a cruzar o riacho. Elas corriam em todas as direções. Em seguida, pegando um cordeirinho, o pastor o carregou para o outro lado do riacho e o colocou no outro campo. A ovelha-mãe não hesitou mais, mas saltou para a outra margem, sendo seguida rapidamente por todo o rebanho. Eu tinha afinal aprendido a lição, disse a mãe enlutada. E sozinha naquele campo com o céu azul acima de mim, ajoelhei-me na grama e clamei: ó Jesus, eu te agradeço por esta visão. Agora vejo porque tu levaste minha querida para o outro lado do riacho, para que eu pudesse segui-la. E ali mesmo, naquele momento, cheguei ao Salvador, que livremente me perdoou. Voltei para casa regozijando-me na salvação. Você não vai seguir esse exemplo e receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículos 10 a 12. Você não vai receber agora mesmo o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor? Romanos capítulo 6, versículo 23. Você pode tê-lo simplesmente recebendo a Cristo como seu Salvador pessoal. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Crê no Senhor Jesus Cristo, não somente a respeito dele, mas nele, e serás salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Confio que você, ouvinte ainda não salvo, fará isso agora mesmo. Então, incline a cabeça e agradeça ao Senhor por salvá-lo e pela esperança segura de vê-lo e ao seu pequenino. Dedicado com amor à preciosa memória da filhinha do autor, Esther Faith, que adormeceu em Jesus em 11 de fevereiro de 1948 e agora está no céu, contemplando a face de nosso bendito Senhor e esperando por nós. Querido, nossas sinceras condolências vão para você neste momento, quando seu coração está pesado e triste com a perda de seu precioso pequeno. Sabemos que é uma dor que só pode ser plenamente compreendida por aqueles que pessoalmente já passaram por isso. É uma tristeza tão profunda que somente Deus, que se chama o Deus de toda a consolação, pode trazer paz ao seu coração aflito. Confiamos que a mensagem deste pequeno livreto, extraída e fundamentada na eterna Palavra de Deus, trará conforto e paz ao seu coração. Em sincera compaixão, J.B. Marchbanks. Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. 2 Reis, capítulo 4, versículo 26. Nas ruas douradas do céu, enquanto as crianças felizes brincam, o gentil Jesus as observa, cuidando delas dia após dia. E que você encontre conforto, sabendo que, na casa do Pai, lá em cima, seu pequeno está feliz, na doçura do seu amor. Colhendo botões.
Jesus tomou para si um lindo botão do nosso jardim de amor. Levou-o embora para a cidade de Deus, lar dos anjos lá nas alturas. Flores em plena floração apenas não bastam. Algumas precisam ser jovens e não crescidas. Assim, os frágeis botões ele também está colhendo, belas joias para seu trono. Pais e mães, não choreis, nem vos entristeçais. Ainda no Salvador confiai. Vós os vereis de novo e vos alegrareis. Belas flores nas alturas. Florescendo em beleza no céu, elas estão, florescendo para vocês e para mim. Sigam o Senhor, embora a cidade esteja longe, até que vejamos nossos brilhantes botões. Colhendo botões, cuidado maravilhoso será dado. Jesus está colhendo, dia após dia, botões para o palácio do céu. Poema escrito por James Rowe. Texto escrito por John B. Marchbanks. Narração realizada pelo canal Livros Cristãos em Áudio.